parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Quando se fala em ser santo, muitas vezes ficamos desapontados, porque parece tão inatingível e impossível de se conseguir. Logo pensamos que temos que ir para um mosteiro ou ordem religiosa e viver trancados à base de jejuns e orações. Bem, alguns irmãos de fato têm essa vocação e está tudo bem, mas santidade é uma escolha de vida, é procurar fazer o nosso melhor todos os dias, é vivermos tendo uma atitude sempre voltada para Deus e para o bem do próximo. Na Aliança de Misericórdia, ao se consagrarem, muitos missionários celibatários escolhem nomes de santos para os acompanharem. Mais do que um nome apenas, aquele santo se torna uma inspiração no seguimento de Cristo, na doação da vida e na escolha diária pelo céu. Você já parou para pensar por que é comum ao Papa e aos religiosos mudarem seus nomes? De acordo com a tradição da Igreja, ao assumirem o chamado de Deus, homens e mulheres escolhem novos nomes em suas missões. É o caso dos missionários celibatários do movimento Aliança de Misericórdia, que, inspirados pelo testemunho de santos e santas, alteram o nome pelo qual são chamados. A Aliança de Misericórdia, desde o início, os nossos fundadores, eles prezam muito pela devoção dos santos. A Aliança tem os seus santos baluartes, Santa Faustina, São Miguel Arcanjo. E desde o início do caminho de um missionário, os padres, Padre Henrique, Padre Antonella, Maria Paula, sempre diziam: vocês peçam a Deus uma palavra de vida e peçam a Deus também um santo que possa acompanhar vocês. Padre Leandro tem uma ligação muito forte com Santo Antônio, aquele que no Brasil se tornou muito famoso por ser considerado o santo casamenteiro. Minha família é muito devota de Santo Antônio. E também Santo Antônio é o padroeiro da minha cidade, sou de Piracicaba, né? Porém, a minha devoção mesmo começou quando logo que eu cheguei na Aliança, eu estava estava acolitando uma missa da Cristoteca com o Padre Henrique, estava no começo da Cristoteca, e a gente deu as mãos para rezar o Pai Nosso. Quando terminou o Pai Nosso, o Padre Henrique me puxou, eu estava no primeiro ano da Aliança, e disse para mim: sinto que Deus está te dando os carismas de Santo Antônio. Aí eu olhei para ele assim, nossa, eu fiquei meio impactado, né? Mas tá bom, passou, não conhecia muito quais eram. E depois aquilo me intrigou e fui depois procurar conhecer melhor, porque conhecia de Santo Antônio só aquilo que é o básico, né? Aquilo que todo mundo geralmente conhece. E na medida que eu fui aprofundando a vida de Santo Antônio, realmente eu fui ali me identificando muito. E na Aliança se falava muito naquela época, que não é você que escolhe o santo, mas é o santo que te escolhe. Então logo ali eu fui entendendo que realmente era Santo Antônio que tinha me escolhido de alguma forma para poder caminhar ao meu lado, né? E logo depois, quando eu fui fazer meus primeiros vínculos, aí eu sentia então que devia também me consagrar sobre a intercessão, a proteção de Santo Antônio. Então meu nome ficou de consagrado Leandro Antônio. Mas a história do santo que intercede pela vida e pela missão de Padre Leandro vai muito além do que somente resolver dificuldades amorosas. Antônio de Lisboa, ou de Pádua, como costuma ser chamado, é um grande testemunho para os dias de hoje. Santo Antônio, bom, é um santo muito virtuoso, e geralmente se sublinha assim de Santo Antônio a sua pregação, né, a sua capacidade de fazer milagres, né? Realmente ele foi um grande taumaturgo da época. O Santo Antônio foi uma das canonizações mais rápidas que aconteceram na história. Menos de um ano o povo já aclamava ele como santo, né? Mas apesar de todas essas características, para mim o que me toca muito em Santo Antônio é a humildade dele. E é justamente esse dom que sempre eu busco me inspirar e caminhar, né?
porque Santo Antônio, apesar de ser extremamente ungido, extremamente conhecido, aclamado pelas pessoas, onde ele ia, ele arrastava assim multidões, né? Ele era um santo extremamente humilde, um santo que fazia questão de sempre estar em último lugar, de ser escondido, de promover os outros freis, né? Muitas vezes Santo Antônio, ele fazia isso, né? Ele colocava os outros freis para falar, para aparecer, e ele ficava escondido, apesar de Santo Antônio também ter se tornado um dos grandes responsáveis pelos franciscanos naquele momento. De fato, como explica o padre, o testemunho de vida dos santos tem muito a nos ensinar sobre a fé, a caridade, a confiança e o amor de Deus. Os santos, eles são o grande patrimônio da Igreja Católica, né? Eu acho que os santos, eles são uma grande luz para todos os cristãos, para todos os católicos, justamente porque eles nos ensinam que a fé católica não é praticar alguma obra ou cumprir alguma lei. Também é isso, mas não consiste nisso. Os santos mostram para a gente que a coisa mais importante que Deus espera de nós católicos, além das nossas observâncias, é justamente a nossa intimidade com Ele. Deus quer a intimidade do nosso coração. E a gente sabe, né, que pode ter gente que cumpre todos os mandamentos direitinho, mas não tem um coração unido ao coração do Pai. Não tem um coração em conformidade com o coração do Pai. Então, os santos, eles são esses exemplos. Exemplos de pessoas que aprenderam, cada uma da sua forma, a conformar a sua vontade plenamente à vontade do Senhor, numa intimidade profunda. Então, a gente também deseja buscar isso, né? Muitos santos e mestres de vida espiritual ensinaram o valor das coisas pequenas, sobretudo das coisas pequenas espirituais. Assim, se queremos ser santos, devemos aprender a valorizar as pequenas coisas. Eu creio que uma grande lição que os santos nos dão, justamente no cotidiano da vida, é a gente aprender a viver bem o momento presente. Muitos santos falam disso, né? O momento presente. Padre Pio falava muito disso, né? O que significa isso? Significa que você deve fazer cada coisa do seu dia compreendendo que ali é a vontade de Deus, né? Então, no trabalho, indo de ônibus para a escola, fazendo alguma coisa dentro de casa, a gente não achar, eu devia estar fazendo outra coisa, eu devia estar em algum outro lugar rezando. Não, ali onde estou, naquele momento presente, Deus quer a minha santidade, Deus está comigo. Então, na medida que a gente vai entendendo que a santidade consiste em viver bem, viver plenamente o momento presente, a gente percebe que a santidade não é um bicho de 7 cabeças, mas é em cada momento do dia você estar ali, na presença de Deus e fazendo por amor a Deus. Um fato interessante que Padre Leandro destaca são as recentes canonizações de santos leigos pela Igreja, como homens e mulheres que alcançaram a honra dos altares. Ao longo da história da Igreja, geralmente se canonizou sacerdotes e freiras, né? Isso é uma característica praticamente de quase os 2000 anos de cristianismo. De alguns anos para cá, vamos dizer, de uns 2 séculos para cá, a Igreja também começou a olhar de forma especial para os leigos, para os pais de famílias. Claramente, eles sempre foram olhados, né? Sempre ao longo da Igreja teve algum leigo, algum pai de família que foi canonizado, mas não era, vamos dizer assim, né, a preferência. E justamente por isso foi criando na mentalidade católica aquela ideia de que para você ser santo você tem que ser um religioso, um sacerdote, né, alguém. E não, né, a Igreja, como eu disse, de muitos anos para cá, tem reafirmado que a santidade é a vocação de todo cristão. Essa é uma das expressões mais belas da Igreja. Todo cristão é chamado a santidade. Então, a gente precisa, de alguma forma, virar essa página, né? E os cristãos também, né? Santo não é aquele que está lá em cima do altar. Santo é o desejo, a santidade é o desejo de Deus para todos nós. Que, a exemplo de Santo Antônio, o nosso coração esteja sempre repleto de generosidade, entrega e disposição para anunciar o Cristo. Santo Antônio diz: o mundo está cheio de belas palavras e vazio de boas obras. É necessário deixar calar as palavras para que comecem a falar as obras.
Sim, eu quero CPF na nota. Faça aliança com aliança. Nós precisamos da sua ajuda para fazer seu cadastro na Nota Fiscal Paulista. E toda vez que você vai na loja, na padaria, no açougue, no supermercado, qualquer coisa que você compra, papelarias, você peça a nota fiscal. O senhor deseja CPF na nota? Sim, eu quero o CPF na nota. Doar a sua nota fiscal é a forma mais simples de ajudar os nossos projetos sociais. Sim, eu quero CPF na nota. Então vamos ajudar a fazer a diferença na vida de quem mais precisa? Sim, eu quero CPF na nota. Portanto, ao realizar suas compras, diga: Sim, eu quero CPF na nota. Uma forma simples para nos ajudar a ajudar aqueles que precisam. Sim, eu quero CPF na nota. Sim, eu quero CPF na nota. Sim, eu quero CPF na nota. Conto com você. Parte de nós. A missionária consagrada Meire de Calcutá sempre sentiu em seu coração uma predileção especial pelos pobres, por aqueles que são invisíveis para muitos na sociedade. Por isso, ao conhecer mais sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, soube que essa grande santa seria sua inspiração para todos os dias doar a sua vida em favor dos que mais precisam. E de fato, ela não cansa e nem descansa enquanto não ver um irmão que estava nas ruas recuperar sua dignidade de filho de Deus e reconstruir sua vida. No dia 4 de setembro de 2016, Madre Teresa de Calcutá foi canonizada pelo Papa Francisco no Vaticano. Além de fundadora das Missionárias da Caridade, ela também ficou conhecida como defensora da vida, da família e dos pobres, tornando-se um modelo de misericórdia. Uma mulher deste tempo, do nosso século, que através de sua vida tocou profundamente o coração de tantos, inclusive o de Meire. Em 96, no meu processo de conversão, então comecei a aprender, a meditar a palavra de Deus, fazer diário espiritual. E eu vivi uma experiência muito forte com a palavra Mateus 25:40, tudo que fizeres a um dos meus pequenos, a mim fizeste. E logo comecei a descobrir Madre Teresa no decorrer dessa passagem aí. Em 97 ela faleceu, então assim, era muita reportagem sobre ela, né? E depois descobri que era a mesma palavra de vida dela. Falei assim, nossa, acho que a gente tem algo em comum, eu quero essa santa, eu quero ser como Madre Teresa. E depois, quando a aliança nasceu, todo o processo, em 2002 eu fiz meus primeiros vínculos de consagrada celibatária. E um pouco antes da missa, a Maria Paula me aproximou e falou assim, olha, nós mudamos o seu nome, então a gente vai te dar o nome de Meire de Calcutá. Então, assim, meu coração se alegrou muito, porque já tinha uma trajetória com Madre Teresa, né? Esse amor pelos pobres, pelos os mais pequenos. Então, foi assim. E é através do testemunho de Madre Teresa de Calcutá que Meire busca viver genuinamente a imitação das virtudes da santa, aproximando-as de sua própria vida. Então, conhecendo um pouco a história dela, eu acho assim que uma coisa que me impressiona muito foi a perseverança dela diante do sofrimento e a fidelidade a Deus, né? Então, eu acho que eu quero essas duas. Eu quero essas duas para mim, porque diante do sofrimento o meu olhar fica sempre voltado para Deus. Eu acho que esse amor pelos pobres é muito nítido, né? Então, assim, esse acreditar naqueles que estão caídos ali na rua, isso era muito forte nela, e eu acho que eu tenho essa herança espiritual dela, né? De levantar aquele que está caído, pela misericórdia de Deus, e ter um olhar diferente sobre eles, né? Acho que Madre Teresa via muito Jesus no pobre. E eu sinto que eu posso também contemplar esse dom dela na minha vida. Eu, toda vez que eu vou nas ruas, falo, Madre Teresa, vem comigo. Os santos, eles são a nossa família, né? Isso é uma afirmação muito bonita. Eu estava ouvindo esses dias Santa Teresinha, que Santa Teresinha, ela teve essa intuição. Muita coisa mudou na vida dela quando ela entendeu que ela não estava sozinha. Ela tinha uma família no céu, ela tinha amigos no céu que eram os santos. Então, os santos, eles não são só exemplos.
né? A gente olha e fala, olha que exemplo para mim. Eles continuam vivos e eles são, como você disse, intercessores. Então você, né, pensa, uma Santa Teresinha, um Padre Pio, São João Paulo II, Santo Antônio, eles estão lá e eles estão em comunhão com a gente. Existe uma comunhão entre a igreja celeste e a igreja peregrina, que somos nós, né? Existe uma unidade, a comunhão dos santos. Justamente esse é o nome, comunhão dos santos. Então, por que a gente vai ficar lá querendo enfrentar as dificuldades ou querendo enfrentar as batalhas sozinho, se a gente pode recorrer a essa nuvem de testemunhos, como diz a carta de Hebreus, que são pessoas que estão intercedendo por nós, para que também a gente possa alcançar a santidade que Deus deseja, né? Então, a gente não pode perder tempo, não. Vamos ser de volta de todos os santos, por isso que a igreja celebra o dia de todos os santos, né? Para que a gente possa realmente caminhar e um dia estar com eles na glória do céu. Eveline também faz parte do movimento Aliança de Misericórdia e carrega em seu nome de missionária a espiritualidade e o testemunho de um grande santo. Quando a gente começou a comunidade no ano de 2001, o Padre Antonello me deu um livro. Até então eu não conhecia a história do Padre Pio, nem nunca tinha ouvido falar dele. E lendo o livro, eu senti muita sintonia, assim, a forma como ele expressava o amor dele a Deus, né? E nesse livro que eu li, um livro muito bonito, né, que contava toda a história da vida dele, ele falava que quando ele escolhia, esse livro dizia, né, que quando ele escolhia uma pessoa como filho espiritual, que ele dava algum sinal. Alguns sentia cheiro de flores, outros sentia a presença dele, enfim. E eu, lendo a história e vendo a vida desse homem que desde o ventre materno já sentia a presença de Deus de uma forma tão forte, e eu lembro que na época, lendo o livro, foi muito forte como ele conduzia as pessoas que o procuravam para momentos de oração, para um conselho. E eu falei, nossa, que bonito, né? Um padre que dedicou a vida sem nunca ter saído lá de São Giovanni Rotondo, e como ele conduziu o seu ministério. Eu falei, padre, se é assim, né? Se você quer me assumir como filho espiritual, me dá um sinal. Então foi a partir desse sinal que ele deu a mim, que eu falei, não, então a partir de hoje eu vou te ter como devoção, e hoje o meu nome de consagração é Eveline Pio. Mas é por uma sintonia que eu senti com ele no seu ministério, né? Eu não sou sacerdote, mas no seu ministério de oração e de cuidado com as pessoas. Para Eveline, São Padre Pio é um espelho claro de virtude, pois fez do seu ministério um exemplo de obediência e de humildade. O Padre Pio é um santo, né, da nossa atualidade. A gente viu a canonização dele, né, pelas redes sociais. O Padre Henrique estava lá no dia da canonização dele. Pensar que ele é um santo atual, né, como tantos outros têm, né, a gente teve a beatificação da Benigna lá no Ceará esse tempo, mas acreditar nisso nos leva a esse desejo mais ardente de santidade. Mas também como Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, né, todos os santos que a gente conhece, nos mostram que é possível a gente também trilhar um caminho de santidade. O que eu mais admiro na vida do Padre Pio é a humildade dele, sabe? Porque eu tô longe disso e eu tento me espelhar nele, né? Tem uma cena no filme dele, não sei se você já viu, se não viu, eu aconselho que veja. Tem um momento que as pessoas já começam a identificar ele como um santo, né? Começam a fazer as imagens e ele fica muito nervoso. Ele fala, eu não sou santo, eu só sou um frade que ora. Então essa dimensão da humildade dele é muito, muito forte. O testemunho de vida dos santos tem muito a nos ensinar sobre a fé, a caridade, a confiança e o amor a Deus. Não apenas hoje, mas ao longo da história da salvação, o grande desafio sempre foi buscar a santidade, dia após dia, nos mínimos detalhes na vida diária. É uma luta, né? É uma luta constante nesse mundo que a gente vive, mas eu acredito começar o dia diante de Deus, né? Com a palavra de Deus, com a adoração. Isso me impulsiona a ter bons propósitos e bons atos,
no decorrer do meu dia. Então, acho que isso vai me fortalecendo e acho que renovar esse sim a Deus a cada dia me ajuda muito. Nossa, viver a santidade é uma busca constante, né? Uma busca constante de você olhar. Eu amo o carisma da aliança justamente por isso. É você olhar para a sua miséria e ver que é possível você experimentar essa força da misericórdia e dar um jeito. E é assim, nas lutas do dia a dia, na escolha, é de recomeçar, é de não parar naquilo que é a minha fragilidade, aquilo que é meu pecado, mas acreditar que eu posso ir muito mais além. Olha, eu acredito porque muitas vezes talvez a gente olha para nós, né, para nossa miséria, nós não olhamos da graça de Deus sobre nós. Porque se eu me olho, eu fico desacreditada, mas se eu olho como Deus me vê, então acho que o impulso de ser santo é grande. Todo mundo gosta dos santos, né? Mas precisa ficar bem claro uma chave importante de todos os santos. Eles se santificaram porque eles professaram a fé católica. Os santos não se santificaram porque professaram simplesmente um amor universal ou amor à natureza universal. Esses dias celebramos São Francisco e se falava São Francisco, pai da criação, o pai de toda a natureza, da ecologia. Pode ser tudo isso, mas acima de tudo, eles professaram fielmente a fé católica. Acho que uma frase da Madre Teresa que eu repito constantemente: amar é dar a vida até doer. Né? Para amar tem que doer. Se não dói, me falta amor. Então acho que uma atitude dela também que eu gosto muito, que quando Madre Teresa encontrava com uma pessoa, só existia aquela pessoa, não tinha nada ao redor que o distraísse. Então acho que era olho no olho mesmo, né? Então acho que essa atitude dela me impressiona muito. No Parte de Nós de hoje, foi possível conhecer um pouco da história de alguns missionários com os seus santos de devoção e a importância de sabermos que podemos contar com a sua intercessão. Saiba que você também pode contar com eles. Nós fizemos alguns programas sobre santidade brasileira. Quer conhecer alguns homens e mulheres que viveram em solo brasileiro e hoje estão na glória dos altares? É só clicar no cartão aqui em cima ou nos links que estão na descrição desse vídeo. Santos e santas de Deus, rogai por nós. Deus te abençoe.